Michel de Bourdieu, lá um francês, né? Ele é um neurocientista francês. E ele escreveu esse livro, né, falando sobre, cara, deixa eu ver o livro direitinho aqui, ó, A Fábrica dos Cretinos Digitais. Aí todo mundo começou a botar a mão na cabeça, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde ele afirma, né, que o QI da garotada de hoje é inferior, né, ao dos pais. O que chama a atenção, porque o que acontecia geralmente era o tal do efeito Flynn. O que é isso? Efeito Flynn é um psicólogo americano que ele descreveu o seguinte, o Flynn, né? Ele descreveu que de geração em geração o QI iria aumentando. Então, os filhos, em determinado momento, teriam QI acima dos pais e assim sucessivamente. Mas, segundo agora Michel de Bourdieu, a coisa não foi bem assim. E isso está muito bem documentado. Essa é a questão. Ele estudou, William, mais de 590 artigos, especificamente 591 artigos, estudando exatamente a influência, olha que legal, hein, da questão do digital, né, das telas, vamos botar assim, do digital, sobre o desenvolvimento humano, principalmente em crianças e adolescentes. E isso não foi feito em qualquer país, isso tem sido, como é que eu posso dizer, tem sido confirmado em países que são referências, por exemplo, no processo de educação. Vamos pegar os países lá nórdicos, como Finlândia, olha só, a Holanda, França, que são países que são referências em educação, não é verdade? Então, eles têm sim, os estudos têm confirmado que nesses países o QI dos filhos tem uma tendência agora a ser inferior ao dos pais. Daí o termo, a sociedade está emborrecendo. Entendi, professor. Mas o professor acha que em virtude disso é por causa da tecnologia que vem facilitando a informação em si, ou é por causa do ensino mesmo dentro das instituições que estão precárias? Olha, William, de acordo com o que o Michel de Bourdieu comenta, é o seguinte: a tecnologia, a evolução tecnológica, ela é inevitável, não tem o que fazer, ela vai ocorrer e é importante que ocorra na situação em que nós estamos agora. Então não adianta a gente falar que isso não vai ocorrer. Não, a tecnologia vai avançar cada vez mais. A questão em si, William, não é a questão do digital, não é a questão do uso de telas, não é isso exatamente, porque, como a gente disse, existem várias plataformas, existem vários aplicativos, como você falou agora, ajudam muito, inclusive na própria educação. A questão não é em si a questão tecnológica, mas sim como nós estamos entregando para as crianças, para os adolescentes. Entende? Então a questão não é a tecnologia em si, mas como eu uso a tecnologia. E aí ele diz o seguinte, que no momento atual, né, no momento presente, as crianças estão ficando, em média, nesses países que eu comentei agora, crianças, tá? 3 horas com o uso do celular. Eu digo para você que no Brasil é mais. Tá? É mais. As crianças ficam mais de 3 horas no celular. E os adolescentes, 7 horas no celular. Tá? E aí a questão é o seguinte, que quando eles buscam, quando você entrega o celular, ou quando você, né, permite ali o uso do celular, o uso de tela, como televisão, não é só celular, televisão também. Tá? Quando você permite, o que acontece? Você não tem controle nenhum sobre isso. Não tem regras. E o fato de não ter regras, isso é um problema. Por quê? Porque lembra da lei do menor esforço? Mais ou menos, senhor, não lembro. O nosso cérebro, ele quer se esforçar menos, ele quer tudo um pouco mais tranquilo. Então, o que acontece? Se você entrega e deixa a opção de escolha, por exemplo, do uso de tela por conta de uma criança, o que você acha que ela vai procurar? Os recreativos digitais. Os recreativos digitais. Entende? Então, são aqueles, por exemplo, o TikTok. O
O TikTok é um programa que foi, até em alguns países, ele foi banido. Ninguém quer o TikTok lá. Por quê? Porque todo o aplicativo, toda a plataforma, ele faz com que você fique cada vez mais tempo preso. E esses recreativos, como você tem a opção de escolher aquele que você vai optar, né? O cérebro tem a questão de querer fazer cada vez menos esforço, então ele vai se utilizar de aplicativos que tragam prazer e menos esforço. E isso por horas a fio. Isso vai fazer com que, por exemplo, as crianças e adolescentes tenham menor prática daquilo que o cérebro realmente precisa para se desenvolver no aspecto cognitivo. Aquilo que o corpo precisa para se desenvolver no aspecto físico. Então é isso que o Michel Le Bourguet afirma no livro dele. Entende? Daí a questão é que já está, William, não é mais uma pergunta agora, né? Como eu coloquei, era uma pergunta, não é uma pergunta, ao que parece. De acordo com 591 artigos científicos que estudaram o efeito do digital sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, esses 591 artigos afirmam que, sim, a sociedade caminha para uma reversão do efeito Flynn, ou seja, onde geração após geração ela melhorava no aspecto cognitivo, parece que está havendo uma reversão nesses países que sempre foram referências, por exemplo, no aspecto educacional. Entendi, professor. Eu acho que foi na live anterior que a gente conversou, ou foi até antes das gravações, onde o professor falou um pouco sobre o seu filho, né? O professor estava dando muitos presentes, tal, era até comum já dar um presente, sei lá, um brinquedo, alguma coisa assim. Será que esse costume, né, vamos dizer assim, que criou no professor, provavelmente deve ter criado em outros pais, porque cada vez mais está mais fácil o consumo, né, de produtos. Será que isso não tem influenciado nessa questão de a sociedade estar emburrecendo, de a gente tratar as crianças talvez com mais facilidade, porque o consumo é muito mais fácil hoje em dia, né? É muito mais fácil você comprar um presente do que antigamente? Será que isso não está ajudando? Então, não tenha dúvida. Mas aí, quando você oferta prazer com pouco esforço, então a criança vai aprender isso, é óbvio que é o universo que você está oferecendo para ela. E a questão aqui, William, lembra da neuroplasticidade? Sim. A criança, principalmente, tem uma capacidade de fazer neuroplasticidade absurda. A gente já sabe disso, a gente já comentou, né, em outras lives aqui. Então, você imagina o que você está ensinando agora em relação ao comportamento, ela vai fixar isso como quase, vamos dizer assim, uma regra de conduta. Uhum. Então, quando eu oferto, como você comentou agora, presente, sem uma data específica, sem nenhum esforço, sem esperar nada, que não me lembro que eu comentei que no meu tempo nós ganhávamos presente, era no aniversário e no Natal. Então, antes a gente tinha que esperar, aguardar pelo presente. Hoje em dia, poxa, você chega em casa e dá um presente, aí, né, mas não é aniversário, não é nada, né? Então quer dizer que não precisa ser aniversário, não é nada. E a criança aprende a sempre estar sendo recompensada por algo que muitas vezes nem fez. Então, isso também, é claro que isso gera um comportamento aprendido, porque a plasticidade vai fazer com que aprenda.